Wara aiquere e Jaruju peptima Mangualé, timampi Yanu nhenga Maracanã, itaca e pe Amazônia pé Puxima aiquece nhenga itaique se a pi aique quiriwara se a mira e que wara Puxima tal sendo nhenga tupé Jaruju ama, uma,
Então, a primeira parte para a fabricação de qualquer processo da mandioca, principalmente de algumas etnias, é o ralar a mandioca. Então, aqui nós temos um ralador tradicional, né, que é feito inteirinho de madeira com espinhos de tucum. Então, o primeiro processo é justamente o ralar. A mandioca, assim que ela é descascada, ela é ralada dessa forma. Logo depois de ralar a mandioca, vai se formar justamente uma massa. Então ela está totalmente úmida, né? Então todo o líquido da mandioca está aqui. E é justamente o papel do tipiti extrair todo esse líquido que vai se transformar no tucupi depois. Então se faz pequenos bolos. O tipiti, você pode ver que ele retrai muito fácil. Então ele acaba ficando inchado. E na hora da compressão que ele vai espremer para poder extrair esse sumo. Então se faz pequenas bolas aqui. Agora, o tipiti vai ser pendurado e tracionado para poder extrair o tucupi. O tipiti está todo, ele não está tracionado ainda porque a massa já está nessa parte aqui e com a ajuda de uma alavanca que está preso nessa parte, assim que se pressiona, todo o líquido da mandioca vai ser extraído. Depois da prensa, a massa já está bem seca e aí nós colocamos ela já na peneira para poder esfarelar. Esse prato é o ri-ri, esse alimento. Um alimento que começou, historicamente, com as aldeias na etnia Guataporã, Guarani Guataporã e Terena. Então, nós vamos ralar a abóbora. Nós vamos fazer aqui duas porções. Uma salgada, utilizando urucum, já a doce. A gente vai utilizar uma mescla de melado, banana da terra, aqui próximo da região também de Morretes. E depois nós vamos polvilhar por cima um pouco do açúcar de coco. Tudo isso a gente vai fazendo o processo envolto na folha de bananeira. Depois desse processo, basicamente, a gente vai fazer a produção de colocá-la na cocção, em água fervendo, por 20 a 25 minutos. Agora a gente vai fazer a parte do embalamento da abóbora, né, que foi ralada, e após a queima, para fechar os poros da folha de bananeira e deixar ela mais maleável, a ponto de que a gente possa trabalhá-la, eu vou pegar a nossa abóbora ralada e vou utilizar os elementos que a gente tem para temperar essa abóbora. Então aqui junto com a abóbora, que já traz um paladar adocicado por natureza, a gente misturou o urucum, a semente de urucum processada com a farinha de milho, né, no caso, já com o urucum ali também, o açafrão da terra e a erva mate. A erva mate traz um paladar um pouco mais amargo, junto com o açafrão da terra, equilibra com o paladar adocicado da própria abóbora e o urucum para trazer simplesmente a coloração avermelhada tradicional indígena. Então, feito esse processo, a gente vai só finalizar com um pouco mais aqui por cima, trazer um pouco mais do sal xinguano e vamos embalar essa folha de bananeira em formato de bala. E agora a gente vai simplesmente pegar duas cordas naturais aí de sisal. Vamos fazer a amarra para que não entre água, para a gente levar ela para a cocção. Começar a esfarelar ela na peneira para soltar mais os grumos aqui e poder formar uma farinha bem mais fina. Depois disso ele vai ser fervido algumas horas, o líquido, para poder evaporar todo o excesso de ácido cianídrico dele. E aí eles colocam pimentas, chicória, eles costumam fazer isso, alguns temperos,
para poder aromatizar. E aí sim está pronto para utilizar em alguns pratos como o tacacá, o pato no tucupi. Feito isso, você pode ver que a massa já ficou bem seca e bem solta. E aí daqui dá para se formar vários tipos de beijus. O beiju mais tradicional se pega essa massa, que aqui contém um pouco de amido ainda, então porque ele não é extraído totalmente, né? Para ser extraído totalmente, teria que lavar essa massa e passar no tipiti novamente. Então, como aqui tem um amido, você vai pegar essa massa, espalhar uma massa não muito fina, tem que ser um pouco grossa, já bem quente, onde esse amido vai fazer a parte de aglutinar e dar aquela liga. E agora, assim que a massa já começou a aglutinar por conta do amido, é hora de virar o beiju. E aí essa parte fica bem sequinha, bem crocante, e no meio vai ficar bem macio, que esse não é um beiju muito fininho. Então, nesse processo de sair de casa e chegar ao restaurante, é onde, no caminho, eu vou pegando tudo que eu preciso, ou para aquele dia, ou para os próximos 2, 3 dias. E depois eu faço o processo novamente. Por não chegar tão fácil para o restante do país, porque, por exemplo, no norte do país, é um orgulho, por exemplo, um tacacá é um prato, é o ícone da Manaus, Belém, tanto que você vê um cara que você conhece vindo de Belém, todo cara tá com isopor na mala quando vem para cá, por exemplo. Ele traz tudo de lá para cá, então ele tem orgulho do tipo de comida, da região dele, dos ingredientes, ele valoriza muito. Assim como nós temos de vários tipos de produto. Terminando agora o processo de embalagem da abóbora salgada, né? Com os contextos salgados, a gente vai fazer a doce. Essa doce, basicamente, ela era utilizada com o que se encontrava na mata. Então, eles pegavam o mel, que era o mais próximo aí do doce que eles tinham em mãos. Com frequência encontravam o mel. E a gente, como está fazendo uma adaptação, uma releitura, eu vou utilizar o melado, que é o melado aqui local, aqui da região. Então, eu vou utilizar o melado, embalar a abóbora, colocar um pouco dela aqui. Então a gente vai pegar agora o melado. E para acompanhar o melado eu vou pegar a banana da terra, deixar ela bem molinha aqui dentro mesmo, espremer. Agora, para finalizar essa composição aqui dessa releitura, eu vou utilizar o coco e trazer um pouco da gordura natural do coco. Feito isso, a gente vai agora fazer o mesmo processo da salgada e transformar ele no tradicional ri-ri, que a característica dele é a embalagem da sua natureza pela folha de bananeira. Então agora, depois de embalar a abóbora, tanto com o contexto salgado como adocicado, a gente vai levar agora para o fogo, a água já está fervendo, a gente vai levar ao fogo e vamos aguardar aí um tempo para que elas fiquem prontas e depois a gente retire, desembale e pronta para utilizar ela como alimento. Desde criança eu tenho esse processo de colher e comer, isso veio de família e eu continuei ao longo dos anos e nunca parei. Hoje eu faço isso com a minha filha, mas o processo de você estar dentro de um contexto urbano, você tem que, logicamente, se eu quiser manter o meu restaurante com esse contexto da culinária, 50% 40%, 50% colhido e o outro 50% vindo de referências aí de compra, eu tenho que saber onde que estão essa parte sazonal da colheita, né? Então eu criei intuitivamente para mim um formato de uma mandala, ou como se fosse saindo da minha casa ou do meu restaurante, com caminhos pela cidade onde sazonalmente eu sei onde se encontram esses perfis de colheita de frutas, verduras, temperos, troco com alguns vizinhos. Já o beirarubu é feito com algumas folhas de bananeira, normalmente já trançadas para ficar um pedaço um pouco maior. É colocado a massa da mandioca, alguns pedaços de carne, normalmente de caça, ou jabuti, ou caititu. Os caiapós costumam comer carne bem mais gordas do que outras etnias. É colocado mais uma camada fina da massa. E isso é dobrado
envolto em mais algumas folhas para ficar bem resistente. Esse pacote normalmente é assado diretamente sobre a brasa ou diretamente em cima dos fornos. Esse é um tipo de biju que vai ficar bem úmido, por conta que ele está envolto na bananeira. E o próprio sumo da carne, a gordura, já vai fazer aquele papel de umedecer. Então ele não vai formar aquela casquinha, ele vai ficar um pão bem mais puxa na boca, assim, vamos dizer assim. Então agora aqui basicamente a gente chegou no processo final do ri-ri. Eu vou tirar ele da panela, que está já no final do seu cozimento. Está aqui o ri-ri já há um tempo que ele ficou na panela. E agora a gente vai fazer o processo então de abertura da folha da bananeira. O biju já está pronto, é colocado para esfriar e servido com uma forma até de talher. O biju faz muito bem esse papel por conta de poder pegar um pedaço e pegar alguns pedaços de carne e proteína, então isso já se torna uma refeição mais completa sem precisar de talheres que eles não costumam utilizar. Basicamente hoje é mais fácil você pesquisar dentro de um contexto da internet, né, de redes sociais. Fui em livros, fui em bibliotecas e não tinha um contexto onde eu me encontrasse com aquilo que eu podia diariamente estar colhendo. Eu procurei alimentos que tivessem a ver com esse contexto. A chegar na Guerra do Paraguai foi realmente um contexto, um acaso. Foi pesquisar lá o que eu faço com abóbora, o que eu posso utilizar com a folha de bananeira, além daquilo que a gente já conhece, envolto em peixe, envolto, né, com outras ocasiões aí que você pode utilizar a folha da bananeira. Quando falaram, né, ali na internet que tinha o ri-ri, e esse ri-ri vinha de encontro aos terenas e os guataporãs, que eu já conhecia, alguns membros da etnia guataporã principalmente, e dali em diante eu me aprofundei mais nessa pesquisa, e a internet, logicamente, hoje é um contexto onde você pode explorar outros horizontes e que não está, né, nos livros. Parte de frutas, vegetais, é uma coisa muito rica em nossas matas, florestas, tipo, tem muita coisa descoberta. Toda a parte de cogumelos, raízes, árvores, tem uma coisa... É gigantesco isso, então falta muito entendimento e estudo ainda, inclusive técnicas mesmo. Então, a gente está acostumado a fazer determinadas técnicas de preparo, só que a gente tem que começar a sair da caixa e pegar e começar a testar e buscar novas formas de fazer. Eba! Peteca? Vocês sabem de onde veio a peteca? Não, mas eu quero mais é jogar. Ué, do céu? Não, da terra. Ela é feita de materiais encontrados na natureza. Peteca significa tapear ou bater com as mãos em tupi. É isso que a gente está fazendo. Mas nem todas as petecas são de couro e plumas. A peteca dos índios é feita com produtos naturais, como a palha de milho e o buriti. Existem várias formas de brincar com a peteca, ou tobidaé, como é chamada pelos índios chavantes. Que levinha! O jogo dos chavantes com tobidaé é parecido com a queimada. Já os guarani chamam a peteca de mangá.
Eles usam palha de milho e penas. Eles têm também o ió, feito com sabugo de milho e 2 penas de galinha. Os guaranis brincam de ver quem consegue jogar o ió mais longe e mais alto. O mais legal de brincar de peteca é que a brincadeira nunca tem fim. Epa! Nossa! Os povos indígenas não brincam só com petecas. Outra brincadeira muito comum nas tribos é o cabo de guerra. Normalmente é um jogo em equipes, usado para medir forças. Alguns indígenas treinam até com troncos de árvore. Existem vários materiais que podem ser usados na fabricação de um peão. No Brasil, crianças indígenas de diferentes tribos fazem peões usando frutas, como o auiuá-apong. Ele é redondo. Um palito de madeira funciona como ferrão. Para girá-lo, utilizam-se as 2 mãos. Os Galibe do Oiapoque fazem peões com a semente da palmeira tucumã, que canta ao girar. As brincadeiras vão sendo transmitidas de pai para filho, passando de geração em geração. Jogos e brinquedos são fabricados com os materiais que temos ao redor. Novas brincadeiras são inventadas com a imaginação, que também inspira arte e música.